Charles Thomas Studd, um dos maiores missionários da história, teve seu início na vida cristã muito similar à de muitos outros cristãos e missionários. Tudo começou com a conversão de seu pai, Edward Studd, cidadão inglês que tinha feito fortuna como plantador de chá na Índia. Edward Studd converteu-se através de uma mensagem do grande evangelista Moody, tornando-se também um pregador da palavra e um evangelista de sua família e amigos. Sua casa passou a ser lugar de reuniões onde Jesus era pregado a todos, inclusive a seus 3 filhos, George, Charles e Kynaston. Conhecido e famoso jogador de cricket, Charles, ainda jovem, foi desafiado quanto à sua fé. Crendo que Cristo morrera na cruz por ele, não pôde fazer outra coisa senão ajoelhar-se e aceitar a Cristo e experimentar a paz de Deus. Esteve desviado por 6 anos, porém o Senhor levantou 2 senhoras para interceder por ele durante aquele tempo. Deus o trouxe de volta através do grave estado de saúde do seu irmão George. Em fevereiro de 1885, ouvindo a voz divina e obedecendo ao chamado, Charles Studd parte para a China com mais alguns estudantes. Em Xangai, conhece uma jovem missionária irlandesa, Priscilla Stewart, que servia ali com o Exército da Salvação, e se casa com ela. No dia do casamento, ela usava uma faixa, unidos para lutar por Jesus. E no final da cerimônia, ajoelhados, fizeram a solene promessa a Deus: nós nunca impediremos um ao outro de servir a Jesus. Este voto jamais foi quebrado por eles. Por 5 anos foram saudados por maldições e abusos. Os chineses culpavam-lhes sempre que algo saía errado. Tiveram 4 filhas, numa terra onde as meninas eram mortas ao nascer. Certamente houve um propósito de Deus nisso. Abriram um centro de recuperação para as vítimas do ópio. Em 1896, ele foi convidado a falar para estudantes nos Estados Unidos, a favor do movimento voluntário estudantil, onde acontecia um avivamento nas universidades. Permaneceu lá por 18 meses e Deus o usou poderosamente. O período de 1900 a 1906 foi passado na Índia pastoreando a Igreja Unida. Porém, seu trabalho se estendia a todas as esferas da sociedade. Ele evangelizava agricultores, soldados, oficiais e suas famílias, dignatários do governo, entre outros. Sua única preocupação era a salvação de almas. Em 1908, já de volta à Inglaterra, Deus o desafia novamente. Em Liverpool, Charles Studd foi atraído por uma frase curiosa: canibais querem missionários. Essa frase chamou-lhe a atenção e, num impulso, decide assistir à reunião onde o Dr. Carl Cam contava suas experiências vividas em terras africanas. Carl contava que no coração da África havia inúmeras tribos que nunca ouviram falar de Jesus. Charles Studd, já com 50 anos e depois de ter passado 21 anos no campo missionário, com a saúde abalada, como enfrentaria o clima tropical da África? Mas nessa reunião, Deus desafia Charles Studd para o maior trabalho de sua vida. Todos eram contra sua ida para a África devido ao seu estado de saúde. Então Charles escreveu: amor em demasia às vezes é tão ruim quanto o ódio excessivo. Arriscou tudo, obedecendo a Deus, chamado para a África, pondo em jogo a sua própria vida. Enfileirou-se no batalhão dos grandes apostadores da fé. Por isso, respondeu à missão: Senhores, Deus me chamou e eu irei. Abrirei o caminho, ainda que meu túmulo sirva apenas para estimular homens mais jovens a seguir este caminho. Em menos de 3 semanas da data prevista para o embarque, Deus providenciou tudo. Em 15 de dezembro de 1910, foi sozinho, pois nem a esposa o apoiara. Deixou-a doente e com 4 filhas.
foi investigar a necessidade do sul do Sudão e pensar numa estratégia para impedir o avanço do islamismo para o restante da África. Nessa mesma noite, o Senhor lhe falou: essa viagem não é apenas para o Sudão, é para todo o mundo ainda não evangelizado. Após 2 meses de viagem expiatória, o Congo, hoje Zaire, foi o país escolhido. Do ponto de vista humano, era tudo absurdo. Como um homem, aos 50 anos de idade, doente, sem apoio, poderia cumprir essa visão? A fé em Jesus venceu todos os obstáculos. Na África, sentiu suas forças revigoradas e escrevia cartas animadoras à sua esposa, que esteve às portas da morte na Inglaterra. Em 1911, voltou à Inglaterra para planejar sua nova missão para a África, a MCA, Missão para o Coração da África. Com ardor veemente, ele desafiava a todos para a evangelização do mundo. Escreveu uma série de livretos extravasando a paixão de Cristo pelos pecadores. Aqueles livretos foram a base da missão e também o chamado à luta. Charles Studd partiu para a África em companhia de um jovem de 20 anos de idade, chamado Alfred Buxton. Estava no 3º ano de medicina e ouviu o chamado divino. Deixou tudo, tornando-se um pioneiro na obra junto com Charles Studd. Alfred escreveu: eu sei do alto preço, mas Deus tem me dado a ordem claramente de marchar em frente. Mesmo sendo filho de missionários, partiu sem a bênção dos pais, pois não concordavam com sua ida para a África devido à sua tenra idade. Depois de 9 meses de viagens difíceis na África, estabeleceram-se em Niangara, no Zaire, bem no coração da África. Niangara tornou-se a sede da missão. Alfred aprendeu a língua Bantala e fez um dicionário de 2.500 palavras e começou a tradução do Evangelho de Marcos. Charles e Alfred estavam sempre à procura de novas tribos não alcançadas, caminhando a pé, viajando de canoa, alcançando as áreas mais populosas. Mais 6 novos missionários chegaram para reforçar o grupo. Algumas moças faziam parte do novo grupo. Charles Studd retornou à Inglaterra, deixando Alfred Buxton como responsável pelo trabalho. Charles retornou para desafiar novos obreiros para a seara e ver como a base da missão estava se desenvolvendo em Londres. 30 africanos já haviam se convertido. Alfred escreveu para a Inglaterra: mande-nos homens com iniciativa, quem pode cuidar de si mesmo e ajudar-nos também. Se alguém é orgulhoso, ciumento, fofoqueiro, pronto para criticar, por favor, não envie. Envie somente Paulos e Timóteos, homens cheios de zelo, santidade e poder. Charles Studd recrutou mais 9 missionários e voltou à África. Em 3 anos, já eram 22 missionários. Tribos foram alcançadas, inclusive descendentes dos canibais foram transformados em filhos de Deus. Em 27 de dezembro deste ano, Alfred Buxton casou-se com Edith, filha de Charles Studd, bem no coração da África. Neste mesmo período, Priscila, esposa de Charles Studd, tomou posição de fé e levantou-se do seu leito para nunca mais retornar. Ela foi a retaguarda da missão. Até 1918, houveram muitas conversões e 30 homens foram treinados como evangelistas. O fervor tomou conta de todos e o Espírito Santo os ungiu para pregar o Evangelho, a tempo e fora de tempo. Muitas pessoas frequentavam as reuniões de oração. Feiticeiros convertiam-se e doentes eram curados. Escolas e hospitais foram construídos. Charles Studd havia recebido uma visão ampla de evangelizar todos os povos não alcançados. No entanto, a missão concentrou-se no coração da África.
Charles Studd sacrificou tudo: esposa, filhas, pátria, bens, por amor a Cristo. Quando retornou à África para o trabalho definitivo, foi mais difícil se separar da sua esposa e de suas filhas. Na noite anterior à sua viagem, um moço protestou: "É verdade que com a idade de 52 anos o senhor irá abandonar a sua esposa e filhas, seu país, seu lar?" Charles retrucou, expressando o que estava no seu coração e de sua esposa: "Se Jesus Cristo, sendo Deus, morreu por mim, não há sacrifício grande demais que eu não possa fazer por ele." Assim surgiu o lema da missão até os dias de hoje. Em 1927, Priscilla Studd visitou o Congo, depois de 11 longos anos de separação e sacrifício longe do esposo. Esteve no coração da África somente por 2 semanas e, diante de Deus, resolveram que ela voltaria para a Inglaterra para reforçar a retaguarda e ele continuaria na África. Priscila disse: "Não encontrei o mesmo homem com quem me casei. Ele estava magro, curvado, por gastar horas e horas traduzindo a palavra. Parecia uma sombra do meu marido e falava como se estivesse em outro mundo. Mas através da fragilidade física, quebrantamento do corpo, havia uma gigante mentalidade e espiritualidade." Em uma carta escrita pouco antes de sua morte, Charles Studd reviu sua vida com este resumo: "Como creio que estou perto de partir deste mundo, tenho apenas algumas coisas pelas quais me regozijar. 1. Que Deus me chamou à China e eu fui a despeito das extremas oposições de todos os meus amados. 2. Que eu alegremente agi como Deus disse para o jovem rico agir. 3. Que eu deliberadamente, diante do chamado de Deus, quando sozinho no vapor, navio, Bíblia, em 1910, entreguei minha vida para esse trabalho que deve prosseguir não apenas pelo Sudão, mas por todo o mundo não evangelizado. Minhas únicas alegrias, portanto, são de que quando Deus me deu um trabalho para fazer, eu não o recusei. Eu não digo, não participe de jogos ou do cricket e assim por diante. Por todos os meios, jogue-os e se alegre neles. Apenas tome cuidado para que os jogos não se tornem um ídolo para você como eles foram para mim. Que bom propósito há para qualquer um no mundo vindouro ter sido o melhor jogador que já existiu. E então, pense acerca da diferença entre isso, os jogos, e o ganhar almas para Jesus." Um palhacinho. Making off. Making off. Bastidores. Lavando as vasilhas do lanchinho. Ah, esses moleques de f***. Sério? Nossa, vocês fizeram um negócio. Ela falou assim, tô fazendo maquiagem, mas você falou sério. Ela prometeu que ia afinar meu rosto, sabe? Não ia criando facul. Agora tem que aparecer também, né? É o making off. Ei, vamos já começou ou vamos começar? Parou. Aqui. Mas... Você ficar parado aí, ué. O making off é preto e branco também? Ah, é? Cadê aquelas galinhas, velho? Cadê aquelas galinhas de carnaval? Aí sim, hein? Ixi.
a pouco vai vir. Mas nós não vamos ir, tá? Ninguém. Nós só vamos na hora, hein? Gravei, mas balançou. Balançou aqui. Vou falar, vai.